questãozinha envolvendo o velho looping. Coloquei as questões, vamos dizer assim, mais tranquilas de mecânica para a gente começar suave. Então, foi fornecido aqui ó, um enunciado, esse enunciado está associado a esse looping, o enunciado diz: a figura acima ilustra uma pista simplificada de montanha-russa, brinquedo encontrado nos parques de diversões, composta por um trilho curvo, que é o looping, apoiada sobre um plano horizontal. Beleza. Considerando que um pequeno bloco de 100 gramas de massa pode deslizar sobre o trilho da figura com atrito desprezível, grifa isso aí, despreza o atrito, sabendo que a gravidade seja 10, julgue os próximos itens. Nós sabemos que a banca da CESP, dependendo de como ele elabora a prova, pode ser questão de ABCDE ou pode ser questão de verdadeiro e falso. Essa questão aqui, ela foi uma questão de verdadeiro e falso. E aí, essa prova da Petrobras também vai ser uma prova de verdadeiro e falso. São 120 itens, 70 itens de física e 50 itens de português e inglês. Então, a gente tem aqui, 4 itens para julgar se é verdadeiro ou se é falso. Primeiro item que a gente vai ter que fazer uma continha para poder achar. Para que o bloco se mantenha sobre a trajetória definida pelo trilho, a menor velocidade atingida por ele ao passar pelo ponto E será superior a 3 metros por segundo. Ora, ele está querendo saber aqui a velocidade mínima. Quem é essa velocidade mínima? Como é que a gente calcula essa velocidade mínima? Bem, para calcular essa velocidade, a gente precisa lembrar das forças que atuam no objeto. A gente vai ter aqui a chamada força-peso e a gente vai ter aqui a normal. As duas forças apontam para o centro. Então, com isso, a gente pode dizer que quem faz o papel da força centrípeta é justamente a soma da normal mais o peso. Só que a força centrípeta é o velho mv² sobre r. Isso é igual a normal mais o peso. Falar que a velocidade é mínima é dizer que esse pacote é mínimo, mas o peso é constante. Então, dizer que a velocidade é mínima é dizer que a normal tende a zero. E se a normal tende a zero, então o nosso mv² sobre r é igual a mg. Lembrando que todas essas questões foram tiradas de provas de nível superior, de concurso de nível superior. Só que questões de concurso de nível superior, às vezes tem questões de assuntos de ensino médio, às vezes tem questões de assunto de nível superior. Então, a gente tem que V ao quadrado é igual a RG, ou seja, que V é igual a raiz de RG. Essa aqui é a velocidade mínima. Então, ele deu para a gente o diâmetro, se o diâmetro é 50 centímetros, o raio é 25 centímetros, ou seja, 0,25 metros. Então, se a gente tem a gravidade e o raio, a gente descobre a velocidade mínima. Essa velocidade mínima que a gente descobriu foi raiz de RG, consequentemente, o raio 0,25 metros vezes a gravidade. Então, isso aqui não tem raiz bonitinha, é raiz de 2,5. Mas eu não preciso fazer o cálculo. Eu sei que esse valor, raiz de 2,5, ele é um valor menor que raiz de 4. Ou seja, esse valor, raiz de 2,5, ele é menor do que 2, concorda? Então ele está dizendo para a gente, nesse item verdadeiro e falso, que essa velocidade mínima é superior a 3. Rapaz, não é superior a 3 não. Eu sei que ele é menor do que 2. Se ele é menor do que 2, não é superior a 3. Então isso vai fazer com que esse item aqui, ele seja falso. Respondido então esse primeiro tópico da questão. Vamos seguir com esses próximos tópicos, mas referente ao mesmo enunciado. Medida em relação ao plano horizontal, a energia potencial gravitacional desse bloco, localizado no ponto A sobre o trilho, vai ser igual a 10 a 7 ergs. A gente não está acostumado a usar essa unidade de energia, ergs. A gente está acostumado a usar a energia no sistema internacional, que é o Joule. Pois é. E aí, professor, sou obrigado a saber? Nessa questão, você só responderia se você soubesse o que é ergs. Ergs é a unidade de energia que usa distância em centímetros
massa em gramas, tempo em segundos. Pois é, tinha que saber isso? Tinha que saber isso. Então, a energia potencial gravitacional, fórmula antiga de criancinha, é o velho mgh. Então, ó, 100 gramas, deixa em gramas mesmo. A gravidade tem que ter cuidado, porque a gravidade nós decoramos que é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas para obter em ergs não pode estar em metros, tem que estar em centímetro. Então vai ser 10 vezes 100. Então a gravidade vai ser 1000 centímetros por segundo ao quadrado. E a altura, como é nesse ponto que ele chamou de A, a altura é 100 centímetros. Aí você pode dizer, mas professor, eu não sabia que ergs era obtido com distância em centímetros, a massa em grama, vivendo e aprendendo. Por isso que essas aulas, elas podem fornecer algo útil para você em algum momento. Então, ó, 2 mais 3, 5, mais 2, 7. 10 a 7 ergs. 10 a 7 ergs é justamente o que ele forneceu aqui, ó. Então, esse é um item verdadeiro. Matamos mais uma questão, mais um item dessa provinha associado a essa questão. Continuando, se o bloco for abandonado do ponto A, sua velocidade no looping terá menor módulo quando passar pelo ponto C. Meu irmão, se ele for abandonado do A, nesse ponto C aqui é o ponto mais baixo. Se é o ponto mais baixo, é o lugar que ele vai ter maior velocidade. Então, esse ponto C representa o lugar que o objeto vai ter a maior velocidade. Eu posso até calcular, mas não precisa. Então, ponto C é o ponto de maior velocidade. Foi isso que ele falou. Ele está dizendo que é o ponto que tem menor velocidade. Menor velocidade não é. Falso. Qualquer criancinha do ensino médio responderia, só que foi uma prova para professor. Se o bloco for abandonado sobre os trilhos a partir de B, ele não completa o looping. Aonde é B? Ah, meu irmão, B é na mesma altura de E. Não pode soltar em B. Por quê? Porque tem que soltar mais alto. Por quê? Porque na mesma altura ele precisa ter a potencial mais a cinética. Se eu soltar da mesma altura, ele só teria potencial. Velocidade zero, ele cairia. Então tem que soltar mais alto. Então em B, ele não vai conseguir dar a volta. Mas é isso que ele afirmou. Olha, se eu soltar em B, ele não vai completar o looping. Tá verdadeiro. Então, as questões da CESP nem sempre são difíceis, mas elas têm esse tipo de pegadinha que você tem que estar muito ligado para responder algo fácil. É como se ele, né, desse de graça, mas desse assim, opa, tem que ficar ligado. CESP é ficar ligado e pensar que é uma boa prova, então eu tenho que pensar em todas as opções para dizer se é verdadeiro ou se é falso. Valeu? Primeira questãozinha, ó, se foi mecânica clássica, mecânica de ensino médio, chamado passeio. Antes de seguir, estou aceitando aqui, ó, comentários, tá de boa o passeio, não é o F não, é o F o caba sofria do início ao fim. Essa parte de CESP pode ser que tenha algumas coisinhas que você relembre, tá? Eu coloquei algumas questões nesse sentido, mas tem coisa tranquila que é para levantar a moral, para ver que é possível também. Se eu quisesse ter pego uma prova da CESP para matar todo mundo, também conseguiria, viu? Porque tem umas questões difíceis que normalmente os professores esquecem de estudar. A parte de, sei lá, oscilação amortecida, tem questão, difração, interferência mais braba, polarização, tem coisa caprichada. Mas eu quis hoje comer pelas beiradas. Primeira questão, foi de boa? Posso dar sequência nos próximos itens? Conta aí. Estou escutando e estou vendo aqui as mensagens de vocês. Tem gente aí ainda, Homero, na aula? Estão aí ainda, né? Firme, né? Estão comendo? Então, muito bem, Thales, muito bem. Tem que dar aquele apoio motivacional. Lembra das mentiras para poder a gente ficar firme, não é? O processo de ilusão, ele muitas vezes é necessário. Isso, gostei desse sensacional, foi motivacional. Muito bem. Mentir assim é muito bom, eu gosto bastante, viu? Tudo certo, né? Caminhando de boa. Vamos fazer uma nova questão da CESP. É uma questão também de looping, só que vai cobrar um pouquinho mais essas coisas clássicas que a gente já ensinou aos nossos alunos, só que agora eles não querem mais aprender, não é mesmo?
Nossos alunos só querem musiquinha e só querem saber de dancinha e que tô na vibe do Instagram. Mais nada esses meninos. E agora que acabou o Enem é que eles não querem nada mesmo. Então vamos seguir aqui com a resolução. Ó, mais uma questão da CESP. Fala aqui, ó, que em uma apresentação de circo em 1901, Alvo de Avolo introduziu a acrobacia de bicicleta com pistas com looping. Olha aí, mais de 120 anos atrás aí, ó. Ele observou que se partisse de uma altura mínima, poderia, em um desafio às leis da gravidade, percorrer sem cair todo o trajeto, passando inclusive pelo looping. A figura acima, que no caso está ao lado, ilustra o momento dessa situação em que o ciclista desce a rampa com velocidade suficiente para completar o looping. As questões da CESP às vezes podem ser questões contextualizadas, não é sempre não, tá? Considerando na situação mostrada o ciclista partindo do repouso, desça uma rampa sem pedalar, a massa dele seja M, dele que eu falo é acrobata e bicicleta juntos tem massa M. Vamos desprezar as forças dissipativas. A bicicleta não será impulsionada pelo acrobata em nenhum instante. Ele simplesmente vai descer de um lugar mais alto e aí vai pegar o embalo na emoção. Sabendo que o raio do círculo é 2,5 e que a gravidade vale 10, com base nessas informações clássicas que todo mundo já fez esse tipo de questão, responda alguns itens. Olha quantos itens caiu referente a essa questão de looping. 5. É como se fosse 5 questões das 70. Vai que na Petrobras, quem for fazer, cai uma besteirinha dessa. É tchu. Tá me iludindo, professor? Tô, mas a gente vai caminhando, né? Essa parte inicial é a parte de ganhar confiança. Para que seja realizado o looping, a altura mínima do ponto de partida deve ser igual ao dobro do raio. Muita gente já decorou esse valor. Esse valor é quando a gente era, vamos dizer assim, bebezinho lá no ensino médio, essas foram as primeiras questões que a gente considerava questões de desafio. Então, eu vou soltar um sujeito daqui de uma altura que eu desconheço, H, e eu quero saber qual é essa altura em função do raio, para que quando ele chegue aqui, ele fique na iminência de cair. De novo, tem aquela história da velocidade mínima. Agora a gente divide essa questão em duas etapas. A etapa que a gente já tinha feito, que é a etapa envolvendo a força centrípeta. Aqui tem o peso e tem a normal. As duas voltadas para o centro. Mas, professor, isso é uma questão repetida. Às vezes a gente tem que repetir para ganhar confiança, tá? Força centrípeta é a soma da normal mais o peso. O velho mv ao quadrado sobre r continua sendo a soma da normal mais o peso. Como essa altura é mínima, essa velocidade é mínima e ele está então na iminência de cair. Então essa normal vai para zero. E aí a gente vai chegar na mesma formulazinha que na questão anterior. Quando a gente cancela o m, não importa que o cabo é gordo ou é magro, descendo na bicicleta, em tese, desprezando atrito, ele vai chegar com a mesma velocidade e o drama é o mesmo. Então não é questão de gordurinha, é uma questão de coragem ou loucura, né? Você chama do jeito que quiser. Então essa velocidade mínima é simplesmente a raiz de RG. Maravilha, professor. Pois é, maravilha foram os dados que ele forneceu. Foi dito que o raio é 2,5 e a gravidade é 10. Então, se a gente substitui aqui, dá o chamado filezinho, 2,5 vezes 10, raiz de 25. Então essa velocidade mínima é de quanto? É de 5 metros por segundo. Então a primeira etapa nós fizemos. Já tínhamos feito isso na questão anterior. Agora a gente vai para a parte de energia. A energia mecânica se conserva. Então vou chamar aqui de início e chamar isso aqui de fim. Então a gente vai dizer que a energia mecânica no início é igualzinho à energia mecânica no final. Não teve perda? Só que no início ele partiu do repouso, né? O cabo da bicicleta lá não pode pedalar e ele partiu do repouso. Então ele só tem a energia associada à altura, que é o velho mgh. E quando ele chegar aqui, ele tem altura também. É mgh, mas esse h aqui representa o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, então vou escrever 2r. E aqui vai ficar a energia cinética, ele tem altura, mas também tem movimento. É o mv ao quadrado sobre 2. Vou cancelar esse m e no lugar de v ao quadrado eu vou escrever assim, só para ficar literal, né? V ao quadrado é rg.
Então eu posso pegar esse V ao quadrado, trocar e botar RG. Aí vai ter G em tudo que é lugar, ó. Então vê como é que está ficando. H é igual a 2R mais quem? R sobre 2. 2 mais meio, 2,5. Então a altura mínima tem que ser 2,5R. Posso decorar? Pode, eu já decorei essa questão desde criancinha. Essa questão aqui é a altura mínima para que ele consiga atravessar a história do looping, 2,5R. E quanto foi mesmo que ele falou nessa questão? 2R. Então tá errado, né, professor? Tá. Então esse item ele é o que? Ele é falso. A altura mínima não é 2R. A altura mínima é quanto? É 2,5R. E esse valor 5, por enquanto a gente não usou não. A gente poderia ter finalizado nesse 2,5R. Mas professor, tem mais coisa que ele está pedindo. Tem. Vamos ver a próxima. A energia mecânica total do ciclista no ponto mais baixo do looping é igual a mgr. Meu irmão, não tem atrito. Então a energia mecânica em qualquer lugar é constante. Então a gente já sabe que no ponto mais alto, não é isso? Essa altura aqui, ó, ela é justamente 2,5R. Então, que energia ele tem no início? A energia mecânica no início é só mgh. Mas esse H não é o 2,5R? Então, a energia mecânica no início é 2,5 mgr. 2,5 mgr. Não tem nada a ver com mgr. Então, isso aqui, ó, é falso. Mas, professor, ele está querendo saber no ponto mais baixo. Sim, mas ele está querendo saber o que no ponto mais baixo? A energia mecânica. A energia mecânica vai mudar o valor? Não. A energia potencial vai se transformando na cinética. Mas sempre se um era 100 e o outro era 0. Aí a soma dos dois dava 100. Mas se ele desceu, aí a potencial ficou 90, mas a cinética tem que ser 10, para que continue dando 100 sempre. Se não está tendo perda, a energia mecânica é constante. Então a energia mecânica no ponto mais baixo é igual à energia mecânica lá em cima. Dessa forma, esse item está falso. O peso do ciclista somado ao da bicicleta no ponto mais alto do looping é mg. Meu irmão, no enunciado ele escreveu que m é a soma da massa ciclista mais a bicicleta. Peso, independente do local, é mg. Não importa se é no ponto mais alto. Então o peso em qualquer lugar, inclusive no ponto mais alto, é mg. É tão simples que o cara fica meio desconcertado aí, mas é verdadeiro. A soma da energia cinética e potencial a cada instante é constante? Sim, por quê? Porque ele não perde nada. Então isso é dizer que a energia mecânica é constante. A soma da cinética mais a potencial é constante porque ele não perde nada. A velocidade mínima do ciclista para atingir o topo do looping é 5 metros por segundo. A gente fez esse cálculo logo no início, ó. A velocidade mínima para que ele consiga fazer esse looping completo perfeitinho é 5 metros por segundo. Então esse item ele é verdadeiro. E aí a gente matou mais uma questão de mecânica da CESP em provas para professores, porém de conteúdo de ensino médio. Beleza? Foi mais uma questãozinha para levantar a moral. Conta aí, tô escutando vocês. Vai ser fácil assim o tempo todo não, mas a gente está começando devagar, começando pelo passeio, para eliminar o trauma do aulão anterior da EUF. Conta aí. Foi pesadinha nada, Rodrigo? Oxe, que pesadinho o quê, rapaz? Presta atenção. Rapaz, isso não, se mais a gente vai lá. O que mais? Tudo certo? Quer falar no áudio? Eu tô meio assim, como é carente de comentários, não é? De elogios, mas principalmente de comentários. Tudo certo? Vamos partir para a próxima. A próxima é boa, viu? Eita, isso. Essa já pegou o clima. Muito bem, muito bem. Esse pessoal carente é um caso sério, né, Homero? Homero é o nosso Lombardi aqui. Olha. Isso, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Pode mentir que a gente tá feliz, viu? Aqui a gente considera sempre que é verdade, principalmente as coisas positivas. Não, mas é verdade. Ótimo, eu tô acreditando, tô na fé no Pai Maior que tá tudo em paz. Essa é a gasolina. Bora fazer uma questão de colisão, é o chamado pêndulo balístico. Essa questão também, quando você era criancinha do ensino médio, ela encantou seu coração, tenho certeza. Bora ver?
Ó, de novo, questão da CESP, lá daquele concurso de Pernambuco, daqui de Pernambuco, para quem queria ser perito de Pernambuco, salário de 10 contos só, trabalha um dia, folga não sei quanto, dizem que é um trabalhão, hein? Pois fui. Ó, tá aqui o projétil, vai bater num bloco e vai grudar, a chamada colisão inelástica. Um gruda no outro e aí, ó, levanta esse tipo saco de areia. É uma bala no saco de areia, a bala fica presa no saco de areia e sobe até parar. Medindo essa altura que o saco subiu, a gente consegue descobrir, vamos dizer assim, de forma indireta, a velocidade da bala. Calcula a velocidade da bala, o cara não vai conseguir calcular a velocidade da bala, mas com um saco de areia, sabendo as massas, a gente consegue descobrir qual é a velocidade da bala. A essência da questão é isso. Ó. Em um estande de tiro, um perito, para estimar a velocidade do projétil na arma de fogo, atirou contra um pêndulo balístico, conforme ilustrado na figura, e mediu a altura máxima atingida pelo pêndulo após o choque. Sabendo que esse projétil tem uma massa de 50 gramas, que a massa do saco de areia tem 5 quilos e que o projétil ficou alojado no bloco após o choque, considerando que a altura máxima atingida pelo saco de areia tenha sido de 20 centímetros e que a gravidade do local seja 10, é correto afirmar que a velocidade com que o projétil atingiu o bloco, que eu estou chamando de saco de areia, é de quantos metros por segundo? Olha, é como eu disse, hein? Essa é uma questão clássica. Tá aqui a bala, eu sei a massa da bala, 50 gramas, mas eu não sei a velocidade da bala, vou chamar VB. Ela vai colidir com um saco de areia que tem 5 quilos. Eu vou passar para gramas aqui, tá? 5 quilos são 5.000 gramas. E aqui tem um fio, né? Então, na hora, isso aqui se chama antes da colisão. Imediatamente depois da colisão, como é imediatamente depois da colisão? Imediatamente depois da colisão, a bala vai ficar alojada no saco de areia e eles vão sair juntos com outra velocidade, que eu vou chamar de velocidade do conjunto. A massa vai somar. Se um tem 50 gramas e o outro tem 5.000 gramas, a gente vai ter aqui então 5.050 gramas. Isso aqui é o que a gente chama de imediatamente depois da colisão. Ó, essas questões de colisão, a gente faz o princípio da conservação da quantidade de movimento. É dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Lembrando que quantidade de movimento é o velho MV. Então, ó, no início, só quem tem quantidade de movimento é a bala. Então vai ser massa da bala, velocidade da bala. No final, os dois estão juntos. Então a gente vai somar as massas. Vou chamar massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto. Já dá para a gente substituir alguns valores. A massa da bala é de 50 gramas. E a velocidade da bala é o que eu quero, mas eu não sei. A massa do conjunto é 5.050 gramas. Mas eu também não sei a velocidade do conjunto. E pode deixar em grama, pode nesse caso, porque tem grama de um lado e grama do outro, então não tem problema. Mas se eu quisesse deixar em quilo as duas, também dá a mesma coisa, só que aqui eu acho mais prático. Quando a gente simplificar todo mundo por 5, a velocidade da bala vai ser 101 velocidade do conjunto. Isso aqui, ó, é uma informação que a gente já obteve. Mas a questão a questão está pedindo qual é a velocidade da bala. Para isso eu vou achar a velocidade do conjunto. O que é que vai acontecer depois que essa bala cravou nesse saco de areia? O saco vai subir, 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 subir até parar. Aí a gente vai medir a altura que ele subiu e parou. Então o lance é o seguinte, ó, ele vai subir, subir, subir até parar, então ele vai ter, né, subido aqui, ó, segundo o enunciado, 20 centímetros de altura. Beleza. E aí, professor, o que é que a gente faz? Agora a gente faz conservação da energia após a colisão. Após a colisão, ele tinha o que aqui? Ele tinha energia cinética. E quando ele chega aqui, na altura máxima, a velocidade é 0. Então, ó, logo depois da colisão, a gente considera que ele tinha energia cinética. E depois que ele atinge a altura máxima, a velocidade é nula, ele só tem energia potencial. Vamos fazer conservação? Conservação da energia mecânica. Energia mecânica no início é igual a energia mecânica no final. Percebendo que a gente está fazendo depois da colisão. Tanto esse início quanto esse final é após a colisão, porque na colisão inelástica perde energia. Mas tá, no início só tem cinética, é massa do conjunto, velocidade do conjunto ao quadrado sobre 2.
e no final só tem potencial, que é o velho mgh. Nem depende dessa massa do conjunto, ó. Pouco importa se está em grama. Então a gente descobre que essa velocidade do conjunto, ó, é a raiz quadrada de 2GH. Está quadrado, passou a raiz. Agora a gente substitui valores. Então, o 2 continua 2, a gravidade é 10 e 20 centímetros é 0,2 metros. Essa é uma daquelas questõezinhas que tem raiz exata, ó. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Achamos a velocidade do conjunto. Não é essa que ele quer. A gente já sabe que a velocidade da bala é 101 vezes a velocidade do conjunto. Ah, meu irmão, se a velocidade da bala é 101 vezes a velocidade do conjunto e a gente acabou de descobrir que essa velocidade do conjunto é 2, então claro que a velocidade da bala vai ser 202 metros por segundo. Acabou a questão? Acabou. Essa foi da CESP, mas é a primeira que a gente respondeu de ABCDE. Lembrando que da Petrobras vai ser verdadeiro e falso. Mas aqui, ó, 202, marcamos então essa como sendo a verdadeira e matamos aí mais uma questãozinha de mecânica. Beleza? Tudo certo? Conta aí pra mim. Estamos acompanhando de boa? Nível ensino médio. Exatamente, chuchu. Tem que ter as questãozinhas também de ensino médio. Não pense que é porque é ensino médio que todo professor sabe, não. Principalmente agora que o Enem está aí do jeito que está, muita gente está deixando de ensinar as coisas difíceis, só está fazendo coisa fácil e acaba esquecendo. Então também não desvalorize essa parte de ensino médio, não. Com isso a gente acabou as questões de mecânica, e aí a gente